Hora de falar também sobre o São Paulo, que busca mais 2 reforços, especialmente com a possibilidade real de antecipação de 140 milhões de reais. Preciso te atualizar ainda sobre o São Paulo, anunciando contratação, isso sem falar nas últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E o São Paulo demorou, mas enfim anunciou nessa quinta-feira a contratação de Domingos Duarte, zagueiro que já estava no tricolor há pelo menos 2 semanas. O São Paulo esperou pelo fim do transfer ban, que proibiu o registro de atletas para confirmar a chegada do zagueiro português de 31 anos de idade, que jogou as últimas 4 temporadas no Getafe, por lá, titular absoluto e representante de uma das melhores defesas do Campeonato Espanhol. Na temporada passada, o Getafe só tomou menos gols do que Real Madrid e Barcelona. Foram 113 partidas no Getafe, jogador que chega sem custos, contrato até julho de 2028. Salário na casa dos 600 a 700 mil reais por mês, por salário, entenda, salário em carteira, direitos de imagem e também pagamento de luva. Só para completar sobre o São Paulo, Caleri enfim assinou o novo contrato com o tricolor. O atual venceria em dezembro e foi prorrogado até dezembro de 2028. Se em 2028 o Caleri disputar pelo menos 60% dos jogos, o vínculo será estendido até dezembro de 2029. E a pedida de Everton Cebolinha tem assustado clubes brasileiros interessados na contratação do atacante, que vive os últimos meses vestindo a camisa do Fla. Cebolinha tem contrato só até 31 de dezembro e não terá seu vínculo renovado até aí, nenhuma novidade. Cebolinha já pode assinar pré-contrato e tem sido procurado por grandes clubes do Brasil. O Corinthians, o Fluminense, o Cruzeiro e o Atlético Mineiro são times que gostariam de contar com Everton Cebolinha num pré-contrato. Se assina um pré-contrato agora e conta com jogador sem custos em 2027. É aqui que vem o problema. Cebolinha ganha no Flamengo 1,5 milhão de reais por mês. Mas para se mudar para um clube brasileiro, ele quer ganhar mais. Ele quer a manutenção do atual salário, além de luva. Prêmio pela assinatura do contrato, e é isso que tem feito com que Corinthians, Fluminense, Cruzeiro e Atlético adiem a negociação. Os clubes entendem que pagar até 1,5 milhão de reais já seria um valor alto. Se ainda tiver que pagar o pagamento, se ainda tiver que fazer o pagamento das luvas, torna o negócio praticamente inviável. Há tempo para o acerto, afinal de contas, como eu disse, o pré-contrato pode ser assinado até 31 de dezembro, embora se aparecer um outro time do exterior interessado e disposto a pagar mais, acaba levando. Cebolinha prefere continuar no Brasil. Não há uma definição. E a pergunta que eu deixo para você, o Cebolinha caberia no seu clube? Qual seria o papel dele? De destaque, coadjuvante, protagonista? Seria um reforço importante? Até quanto dá para pagar pelo Everton Cebolinha? 1,5 milhão de reais por mês, mais 500 mil de luva? 1 milhão de luva? Estou falando por mês, já usa o espaço para comentário e registra o que você pensa sobre o tema. O São Paulo ainda pode ter mais 2 reforços nessa janela de transferências, mesmo depois das contratações de Aurélio Buta, Domingos Duarte, Iago, Nilton e Vitor Sá. É que o São Paulo espera para os próximos dias uma antecipação de 140 milhões de reais. Essa grana viria do acordo recém-fechado com a Ticketmaster, embora ainda precise da aprovação do Conselho Deliberativo. O acordo total entre São Paulo e Ticketmaster prevê um aporte de 250 milhões de reais ao longo dos 5 anos, mas o presidente Arrim Assis, muito apertado em dinheiro, quer antecipar 140 milhões de reais no ato. Problema para o próximo presidente. De qualquer forma, se essa grana entrar, o São Paulo vai conseguir resolver problemas emergenciais e terá algum fôlego para buscar pelo menos mais 2 contratações. E o meio atacante é analisado pelo técnico Dorival como uma prioridade. Você, São Paulino, pensa o que sobre a antecipação de 140 milhões de reais? E se estivesse na cadeira do presidente, quais reforços ou que posições você buscaria? Quais são para vocês as principais lacunas desse elenco tricolor? Só para completar, registrar que o São Paulo ainda pensa não. Tem negociações para emprestar o Paulinho, atacante que quase se mudou para o Botafogo, foi artilheiro da Copa São Paulo de Juniores e ele está indo para o Torrense, da 2ª divisão do futebol português. Empréstimo gratuito e opção de compra fixada em 1 milhão de euros. Boa noite, Nicola. Que história é essa de que o São Paulo está com dinheiro, tem que parar de contratar volante para fazer essa função de meia? Vamos lá, quem que o São Paulo tem contratado de volante para fazer a função do meia? São alguns, né? Entendi o que você quis dizer. Bom, bora explicar um pouquinho do contexto financeiro do São Paulo.
São Paulo passa por enormes dificuldades financeiras, tem atrasado direitos de imagem com frequência. O Enzo Dias chegou a prometer levar o São Paulo à justiça caso não pagasse $50 mil. São Paulo conseguiu fazer a quitação. O tricolor, que sofreu o terceiro transfer ban de sua história por conta de uma dívida de R$6.100.000, fez o pagamento nessa quarta-feira. Pois bem, como é que surgiu, de onde surgiu esse dinheiro que o São Paulo usou para pagar a Lazio na primeira parcela do Marcos Antônio? Ninguém no São Paulo responde. Mas a principal notícia tem a ver com algo que eu contei com exclusividade para vocês outro dia. O São Paulo e Ticketmaster estão fechados. Um acordo total de R$250 milhões por 5 anos, tá? A Ticketmaster vai passar a cuidar dos ingressos do estádio para jogos e shows e também vai cuidar do sócio-torcedor do São Paulo. O Gabriel Sá trouxe ontem a informação de que desses R$250 milhões, 140 milhões serão antecipados pela Ticketmaster. Se o São Paulo tivesse direito a R$50 milhões por ano, o Arrimacis vai antecipar mais da metade do tempo de contrato para poder salvar suas contas, o próximo presidente que se lasque nessa situação. E com esses 140 milhões sendo 110 do sócio-torcedor e da tiqueteira e outros 30 de um camarote que será reservado para a Ticketmaster durante esse período, camarote grande, gigante, um dos maiores do estádio, o São Paulo vai conseguir resolver os pormenores, as dívidas emergenciais e eventualmente até buscar um ou outro reforço. Essa é a realidade financeira do tricolor, que fechou os 5 primeiros meses do ano, para ser mais preciso, com 65 milhões de prejuízo, tá? São Paulo havia estimado ficar no vermelho em R$50 milhões, no fim das contas, o vermelho foi de R$65 milhões. Muito obrigado aos superchats, obrigado pela generosidade dos amigos. E o São Paulo conseguiu pagar o transfer ban que impediu o registro de 2 atletas contratados, o Domingos Duarte, zagueiro português, e o lateral esquerdo, Iago Borducci. A dupla deve ser registrada nas próximas horas e ficará à disposição para o confronto contra o Grêmio. A pergunta que você deve estar se fazendo: de onde o São Paulo conseguiu R$6.100.000 que devia ao Lazio pela compra do Marcos Antônio? O tricolor não deu mais esclarecimentos, mas o que dá para entender é que pode ter sido uma antecipação, um adiantamento ou até um empréstimo, até porque o São Paulo se vê muito perto de conseguir antecipar R$140 milhões do acordo com a Ticketmaster. Fui o primeiro a cravar que o São Paulo já havia sacramentado o acordo com a Ticketmaster, que vai ser responsável pela impressão de todos os ingressos para jogos e shows, além também de cuidar do programa de sócio-torcedor. O acordo é de R$250 milhões por um vínculo de 5 anos. O presidente Arrimacis vai antecipar R$140 milhões desses 250 milhões que poderiam ser arrecadados ao longo de 5 temporadas. Serão 110 milhões de antecipação do contrato do sócio-torcedor e da tiqueteira, além de R$30 milhões da exploração de um camarote corporativo para 595 lugares. Resta saber se o Conselho Deliberativo do São Paulo vai aprovar esse contrato com a Ticketmaster e a antecipação de mais da metade do valor a que teria direito o São Paulo. O presidente Arrimacis resolve os problemas a curto prazo, mas deixa para o próximo presidente, se ele não se reeleger em dezembro, um enorme vácuo, porque o São Paulo, fechando um contrato de 250 milhões por 5 anos, teria direito a 50 milhões por ano. Se o presidente antecipa 140 milhões logo na assinatura do contrato, o próximo presidente vai deixar de ter uma grana importante para pagamento das contas emergenciais. Fala aí, rapaziada boa. Muito obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando. Chega aqui para mais informações. Muito obrigado a todos. Um grande abraço com muita informação do São Paulo. Valeu, até o próximo vídeo. Fui.